a nossa aula de matemática, vamos começar a nossa terceira unidade. Abram aí na página 62. Medidas na escola. Lá na 63, vasculhando ideias. Que tipo de recipiente podemos usar para medir a quantidade de leite que a escola recebe para a merenda? Nós poderíamos usar o quê? Um copo medidor, né? Ou então xícaras, ou então caixas, né? Que vão ter litro. Então, nós podemos usar alguns utensílios ali para medir, né? Aí ele fala ali, quais recipientes podemos usar para saber quanto cereal a escola recebe para a merenda? Podemos usar saquinhos, caixas, potes também. E na 3, como sabemos quanto leite vem em uma caixa e em uma garrafa? Essas informações vêm no rótulo, né? Vem na embalagem. Então, por exemplo, um refrigerante, a garrafa dele geralmente é uma garrafa de 2 litros. No rótulo tem ali o 2 e o Lzinho. O L é a abreviação de litros, né? Lembra que a gente viu que o M é a abreviação de metro, CM é a abreviação de centímetros. Então, o L é a abreviação de litros, né? A gente encontra geralmente essa informação na embalagem, tá bom? Tanto, né, ele fala lá de garrafas ou em caixas, a gente consegue achar essa informação, tá bom? Vamos lá para a página 64? Para início de conversa. Você já deve ter ouvido falar em massa, volume e capacidade. Nós ouvimos falar, massa é o peso, né? Lembra? Volume, por exemplo, o volume é o espaço que aquilo ocupa. Por exemplo, um saco de algodão, ele ocupa um volume grande, mas ele é leve, né? Então, ele tem uma massa pequena, mas ele ocupa um espaço grande, porque ele é bem fofinho ali, né? E de capacidade. Capacidade é o quanto aquilo cabe, tá bom? Por exemplo, um algodão, qual é a capacidade de absorção dele? Ou seja, quanto vai caber de líquido, né? Se você molhar aquele algodão com água, com algum remédio. Aí ele fala ali, qual é a diferença entre esses conceitos? Acabei de explicar para vocês, né? Faça uma pesquisa no dicionário e defina com suas palavras cada um deles. Você pode, presta atenção, ouviu a minha explicação e escrever aquilo que você entendeu da minha explicação. Você pode jogar no Google o que é cada uma dessas coisas, mas a definição dela vai ser grande. Então, eu quero que você escreva com as suas palavras. Você lê lá o que está explicando e você escreve com as suas palavras. Ou você pode procurar em um dicionário. Então, você tem essas 3 opções. Volta um pouquinho a aula, escuta o que eu expliquei de cada um deles, né? Eu acho que é o mais fácil. Ou então, vai fazer uma pesquisa, mas vocês vão ter que escrever com as palavras de vocês, ok? Ali embaixo, converse com seus colegas sobre as suas respostas. Pense em situações em que você já usou pelo menos alguma dessas medidas. Na própria aula de matemática, a gente já usou essas medidas, né? Quando vocês estavam falando do peso de vocês, da altura, do peso de alguma embalagem, né? Que nem vocês procuraram, tem tantas gramas na lata de milho, tantas gramas no molho de tomate. Vocês já utilizaram isso na própria aula de matemática, né? Ali na 1, existe diferentes unidades para massa, volume e capacidade. De acordo com as suas pesquisas, descubra no quadro, não precisa pesquisar, vou ajudar vocês, tá bom? Descubra no quadro a seguir quais unidades de medida são usadas para indicar a medida de massa, quais são usadas para indicar a medida de volume e quais são utilizados para a medida de capacidade. Então, vamos lá. Vou separar aqui a lousa em 3. Vamos lá. Primeiro aí é massa. O segundo é volume. E a terceira, capacidade. Capacidade. Ok? Então, agora nós vamos separar aí, ó. Aí na tabela ele tem quilograma, litro, metro cúbico, mililitro, grama e decímetro cúbico, ok? Então, vamos lá, nós vamos separar aí. Para a gente medir a massa, que é o peso, a gente usa o quê? O quilograma e a grama. Então, vamos lá escrever aí. Quilograma e o grama. Ok? Lá no volume.
Lá no volume, como eu disse, é para ver lá o espaço que aquilo ocupa. Por exemplo, piscinas são medidas muitas vezes por volume, tá? Ela tem a quantidade de litros lá, por exemplo, uma piscina de 1000 litros, mas geralmente ela é medida por volume, tá? Tem outras coisas que também é medido pelo volume. Caixa d'água é medido por volume. Geralmente coisas que vão líquido, tá? Geralmente é medido por volume. Então, vamos lá. Metro cúbico. Eu já explico para vocês o que é isso, tá? Cúbico. Quando a Pro faz o tracinho é porque não coube a palavra inteira na minha linha, então eu tenho que pôr lá. Mas se na sua linha, no seu espaço couber, você continua copiando, tá bom? Metro cúbico e decímetro cúbico. Decímetro cúbico. Coloquei os acentos aí. E a capacidade em litro e mililitro. Litro e mililitro. Litro lá, por exemplo, uma garrafa de refrigerante tem 2 litros e o mililitro é quando é uma quantidade menorzinha, que é o ml. Então, por exemplo, você vai tomar remédio, você toma 3 ml de remédio, então 3 mililitros. Aí vamos lá aqui, ó, no do volume. Metro cúbico é o metro, né, de um lugar, por exemplo, vezes 3. Isso quando vocês estiverem lá no Fundamental 2, quando vocês estiverem a partir do 6º ano, vocês vão aprender esse tipo de medida. É como se, por exemplo, se um lugar ele tem 2 metros, é como se a gente calculasse esses 2 metros vezes 3. Pro, eu tô aprendendo tabuada, né? Eu sei isso, 2 vezes 3 é 6. Não, mas ele faz o quê? 2 vezes 2 e o resultado que der vezes 2. Ou seja, eu fiz o número 2 vezes 3. Ele 3 vezes o número 2, só que sendo o resultado ali, né? 2 vezes 2, 4. Aí 2 vezes 4 daria 8. Então, o metro cúbico não seria 2 vezes 3, que seria 6. Seria 2 vezes 2 e o resultado que desse vezes 2 novamente, ok? Aí agora aqui, ó, no decímetro cúbico. Como o nome mesmo já diz, decímetro, ele tem a ver com 10. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Por quê? Porque seria 10, né, vezes lá ao cubo, que seria o 3. Então, seria 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Aí, no caso, ml, né? Então, daria 1 litro. Eu sei que parece confuso, não precisa se preocupar com isso. Estou só explicando a nível de conhecimento para vocês. Isso aí vai demorar bastante ainda para vocês aprenderem a calcular isso. No 5º ano, começa a ver um pouquinho, mas é a partir do 6º que vocês vão trabalhar mais esse tipo de cálculo, tá bom? Vamos lá para a página 65, que é a nossa última aí. Siga em frente. Capacidade e o volume. Quando ele diz volume, não é o volume de som, como eu disse, é o volume do espaço ali que aquilo ocupa. Manuela e Jorge foram fazer compras na feira. Os dois decidiram parar em uma barraca de frutas para tomar um suco. Vamos lá ver a conversa deles. Olá, temos 2 copos de meio litro e garrafas de 1 litro de suco. Aí o menininho fala, você não tem um copo menor que o de meio litro? Aí a moça diz lá, tenho sim. O copo pequeno com todo o conteúdo de uma garrafa de 1 litro dá para encher 4 pequenos. Então ele está dizendo que lá, com uma garrafa de 1 litro, você encheria 4 copos pequenos, né? Aí ele fala ali, vamos pensar no que a vendedora disse. Se com uma garrafa de 1 litro dá para encher 4 copos, como podemos dizer que... Aí ele fala lá, a capacidade de uma garrafa de 1 litro é igual a 4 copos de suco. Aí ele fala ali na número 1, quantos desses copos são necessários para encher uma garrafa? A vendedora disse e o desenho também te mostrou. Quantos copos? Aí ela fala ali na 2. Se quiser encher 2 garrafas, precisamos de quantos copos desse? Então, se para encher uma garrafa eu preciso de 4 copos, para encher 2 garrafas eu tenho que fazer o quê? Para encher uma garrafa eu preciso de 4 copos. Para encher 2 garrafas eu faço o quê? 2 vezes 4.
O resultado disso aqui é a quantidade de copos que você precisa para encher 2 garrafas, ok? Então, é só você colocar ali a quantidade. Você pode montar a continha e colocar o número de copos. Combinado? Por hoje é isso, bem tranquila a nossa aula de matemática. Só prestar atenção, eu fiz a maioria das atividades, dos exercícios com vocês. Se você não entendeu alguma coisa, você precisando da minha ajuda, me manda mensagem. Um beijo!